Eu quero que você abra sua Bíblia, aleluia, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, um livro conhecido, louvado seja Deus. E no capítulo 9, irmãos, glórias a Deus. Não foi possível preparar os slides, irmãos, mas na próxima quarta-feira, com certeza, aí estarei preparando algo referente a slides, deixando com temas mais direcionados. Mas hoje eu quero começar, louvado seja Deus, falando da conversão de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E então abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Glórias a Deus. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Então, se coloque em pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Vamos estar lendo alguns versos. Glórias a Deus. Vamos ler aí. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. Louvado seja Deus. Mas vamos ler assim: eu leio um verso, você lê o próximo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Então vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu tirar para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Ele disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te vem fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder os principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Eu mostrarei quando deves padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caiu os olhos com minhas e recuperou a vista. Então levantando-se foi para casa. Glória a Deus, irmãos. E mais uma vez, vamos ler aí esse verso 18, 1, 2, 3. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas,
aleluias. Irmãos, pode se assentar, louvando o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Aqui a gente vê, irmãos, louvado seja Deus, Saulo sendo apresentado, louvado seja o nome do Senhor, diante da face de Jesus, encontrando a face do poderoso Senhor, aleluias, sendo ali até então um perseguidor dos fiéis, um perseguidor daqueles que levavam o Evangelho. Os discípulos eram até perseguidos porque Saulo, sendo romano, ele recebeu ordens diretas do imperador, no caso ali, para prender os crentes, para prender quem defendesse o Evangelho, quem levasse a palavra de salvação. E ele, irmão, não media esforços, fazia as mais terríveis cenas de morte, levava aquele que defendesse o Evangelho a um sofrimento, irmãos, de formas terríveis. Ele era, quando se falava de Saulo, ele era temido. Quando se falava dele como perseguidor, ele era temido. E aqui a gente vê nesse relato, irmãos, aonde ele está indo, fala aqui que ele está indo a um caminho, chegando, próximo de Damasco, mas o que? Num pensamento de chegar até perto dos discípulos e de prender aqueles que levavam a mensagem do Senhor, a palavra de Deus. E no verso 4, olha aí na sua Bíblia, verso 3, o que diz a palavra do Senhor, para ficar bem gravado, louvado seja Deus em nossa memória hoje, irmãos. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O verso 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. Você deve ter ouvido já, que Saulo até então caiu de um cavalo. Você deve ter ouvido isso em algum momento, de alguém falar isso. Não sei se vocês já ouviram isso, irmãos, mas aqui a gente vê que não está na Bíblia cavalo. A Bíblia não fala que ele estava montado, quem estava com ele estava no cavalo. Não fala do tipo de transporte, a Bíblia não fala. Imagina aqui quando ele veio à terra, da forma que está escrito aqui, ele estava caminhando mesmo, rumo a Damasco, ali rumo, louvado seja Deus, a sua missão, na qual era perseguir o povo de Deus, aonde era para perseguir, louvado seja Deus, aqueles que levantavam, que cuidavam, do santo evangelho, que defendiam o santo evangelho do Senhor. E aqui, irmãos, ele tem um encontro direto com Jesus. A palavra fala que é o próprio Jesus, irmãos, que se aparece a ele. A Bíblia diz aqui que quem estava do lado dele não via, olha aí, leia aí junto comigo. E ele disse: quem és, Senhor? Ele fez uma pergunta. Ele disse: o Senhor, eu sou Jesus. Olha que honra, irmãos. Aqui quando fala de Jesus, é Jesus já ressuscitado, irmãos. É o próprio Jesus. Apareceu a Paulo, a Saulo aqui ainda, o próprio Jesus apareceu diante dele. E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele de imediato ficou o quê? Tremendo e atônito. Disse: Senhor, que queres que faça? Olha só, irmãos, um perseguidor colocado aí como um assassino do povo de Deus, mas ele se colocou, irmãos, tremendo, atônito, com medo da presença resplandecente do Senhor Jesus. Aleluia. Muitos homens da terra tinham medo dele, mas agora a gente vê a palavra de Deus falar que ele está tremendo diante da presença de Jesus. Ele está, irmãos, com medo, e ele reconhece que Jesus é o Senhor. Porque até na referência à Bíblia, quando ele fala Senhor, olha aí, está escrito letra maiúscula: Senhor, és tu, Senhor. Um perseguidor reconhece, irmãos, o poder de Jesus, o poder do Senhor. E Saulo aqui reconheceu.
E a palavra diz ainda no verso 7: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então assim, somente Saulo estava vendo Jesus. Quem estava ao lado dele até ouviu a voz. Ouviu ali, né? Eu imagino uma voz imponente, uma voz poderosa, mas só Saulo viu a presença de Jesus, viu a glória de Jesus. E ainda diz aqui, dando continuidade à palavra, diz que os varões então iam com ele e ficaram espantados, com medo, ouvindo a voz, mas não viram ninguém, porque o chamado era para Saulo. E levantou-se da terra, abrindo os olhos. Quando Saulo, quando ele fala aqui, quando eu falei que ele não estava, a palavra não fala que ele estava no cavalo, e muitas ilustrações trazem que ele estava no cavalo, que ele estava montado no cavalo, que ele caiu de cima do cavalo e veio ao chão. Aqui no verso 4 diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. E depois, lá no verso 8, diz o que? E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. Então aqui, irmãos, ele levanta cego. Ele não conseguia mais ver as coisas da terra. Ele não tinha mais visão das coisas da terra. Olha só, irmãos, que encontro maravilhoso com Jesus. Que momento poderoso com Jesus. Que Jesus, na visão que ele teve da glória de Jesus, irmãos, ele ficou cego. E no verso 8 diz que ele, quando se levantou da terra, quando ele abriu os olhos, não via ninguém. Então quem estava com ele foi guiando ele pela mão, conduzindo até Damasco. Irmãos, Saulo era um homem poderoso, vamos se falar assim, com autoridade de Roma, com autoridade romana, irmãos. Ele tinha ali a quem estava ao seu lado, acompanhando ele. E a palavra de Deus diz que ele agora está cego. Ele agora, irmão, só está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, de Jesus. Ele só está sendo guiado pelo Senhor. Irmãos, quero que você medite, que você clame ao Senhor aí e tente imaginar que honra, que bênção, que obediência tremenda de um líder, de um homem poderoso, agora obedecendo a voz de Jesus. De um assassino até, irmãos, porque ele matava crente, ele matava quem falasse de Jesus, ele levava para prisão, ele levava para o cárcere quem falasse de Jesus. Ele era um perseguidor do Evangelho, mas Jesus escolheu ele, irmãos. Jesus falou assim: eu vou ter um concerto com Saulo, eu vou ter um concerto com esse homem. E a gente vai ver à frente aqui, irmãos, até uma indagação de Ananias diante de Jesus, diante do chamado de Jesus. Olha só, irmãos, vamos acompanhando junto aí. Louvado seja Deus, estas escrituras. E no verso 9: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha só, perseguidor, assassino, agora ele já está até jejuando, irmãos. Já está até jejuando ali, louvado seja Deus. 3 dias sem comer e sem beber. Imagine, irmãos, a comunhão, a intimidade dele com Jesus. Não está enxergando mais nada, é tudo estratégia do Senhor. Jesus cegou ele para quê? Ele só tinha visão, a última visão dele era o próprio Jesus. Imagina ali, irmãos, a intimidade, o clamor dele, ele desesperado, querendo ouvir a voz do Senhor. 3 dias ainda mais sem comer, sem beber, sem enxergar as coisas da terra, sem enxergar as coisas terrenas. Louvado seja Deus. E depois a palavra fala que havia em Damasco certo discípulo, olha só, já era um discípulo de Jesus, Ananias, um discípulo de Jesus, um homem alcançado para levar a palavra do Senhor, aleluia. E Jesus foi o quê? Foi falar com o discípulo, irmãos.
né? E disse ao discípulo, Ananias. E Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quem é discípulo, irmãos, quando Jesus chama, só fala isso, né? Eis-me aqui, Senhor. Quem é obediente à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor, quando Jesus chama, fala: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Estou com o Senhor, eu vou obedecer, eu vou fazer. Aleluias. E disse, o que disse Jesus, irmãos? A Ananias, aleluias, diz para ele assim, ó: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois eis que ele está orando. Olha só, irmãos, anteriormente a gente leu ali no verso 8 que Saulo estava caído ao chão, cego. Depois no verso 9 a gente vê, esteve 3 dias sem ver e jejuando, né? Não comeu e nem bebeu. E agora Jesus fala para ele que o perseguidor está o quê? O que ele está fazendo, igreja? Quem está atento aí responde aí, irmãos, aleluias. O que Saulo estava fazendo? Que Jesus disse? Glórias a Deus, irmã Silvia, isso mesmo, parabéns, ó. Orando. O que Saulo estava fazendo? Orando, irmãos. Ele vou recapitular aqui, ó. Perseguidor, assassino, irmãos, do povo do Senhor, matava, cortava a cabeça, picava. Irmão, ele fazia as mais fortes cenas de barbárie contra os crentes, contra quem pregava a palavra do Senhor. Um homem cruel. Ele, autoridade de Roma, com poderio na mão do imperador, irmão, para prender e matar, com ordem para fazer mesmo assim, ó, uma autoridade romana na época. Mas agora Jesus chega a Ananias, que já é discípulo, aleluias, e diz para ele assim, ó: você vai encontrar Saulo orando. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus falou para ele: você vai encontrar ele orando. Imagine quantos pontos de interrogação apareceram na cabeça de Ananias, né? Porque os discípulos se escondiam de Saulo, irmãos, fugiam de Saulo. Eles pregavam a palavra em locais ermos, em locais escondidos. Eles se escondiam, fugiam, né, das autoridades de Roma para não serem presos, não serem perseguidos. Aleluias! Mas ainda Jesus insiste com Ananias e diz: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Palavras de Jesus, irmãos. Saulo aí já está vendo até visão de Deus, irmão. Está tendo até visão de Deus. Louvado seja Deus. Quem vê, irmãos, quem a percebe do poder de Jesus, quem recebe Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, irmãos, Jesus envia até visão do reino, visão de bênção, visão de um profeta que está trazendo a bênção. Olha só, ele está cego, mas Jesus já tinha falado com Saulo, aleluia, que viria um profeta e ia pôr a mão na cabeça dele e ele ia voltar a ver. Olha só, irmãos, como Jesus é tremendo, como Jesus é poderoso, aleluia. E respondeu Ananias ao Senhor: há muitos ouvi acerca deste homem. Olha só, irmãos, olha que discípulo, né? Discípulo corajoso, com autoridade, e ainda quer questionar Jesus ainda, irmãos. Mas Jesus é amor, Jesus é poderoso, né? E ainda diz ainda: eu ouvi falar desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Palavras de Ananias, irmãos, para com Jesus. E aqui tem o poder dos principais. Olha aqui, ó. Aqui Ananias, irmãos, ele diz o quê? Que aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias falando para Jesus, irmãos, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, que tudo direciona. Ananias ainda quis, o discípulo ainda quis ensinar Jesus, o discípulo ainda quis orientar Jesus, mas Jesus já sabia, irmãos, do projeto que ia fazer na vida de Saulo,
que Saulo estava sendo alcançado pela presença dele, que Saulo não se chamaria mais Saulo, receberia um novo nome, Paulo, Paulo de Tarso, não Saulo, não perseguidor, mas Paulo, um discípulo do Senhor, aleluias. Ananias, ele quer ainda, irmãos, barganhar com Deus, falar: Jesus, o Senhor quer que eu vá lá declarar a cura sobre um perseguidor, eu vou morrer. O Senhor quer que eu vá lá declarar lá na casa do inimigo, o Senhor quer que eu vá lá e coloque a mão sobre ele, eu posso morrer, eu posso perder minha vida. Ele tem nas suas mãos a autoridade para prender a gente. Se eu falo em teu nome, ele pode me prender. Ele tem a carta na mão, ele tem, irmãos, o documento na mão para me prender. Mas Jesus, né? Olha só a palavra do Senhor, irmãos. Caminha aí com a sua Bíblia aberta, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vá, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Louvado seja Deus. Jesus diz, irmãos, um vaso escolhido para levar o meu nome, para levar a palavra do Senhor, para levar a palavra de salvação. Saiba, igreja, você não está aqui hoje à toa, você é um vaso escolhido por Deus. Deus tem projetos grandiosos sobre cada um aqui nesta noite, irmãos. Deus quer também, está te dizendo que você é escolhido, aleluias. Você é um vaso precioso para levar a santa palavra do Evangelho, para enfrentar aí os desafios cotidianos, mas continuar declarando o Evangelho, a salvação. Você jovem, você criança, você irmã, você irmão, você que está atento à voz do Espírito Santo, à voz de Jesus, aleluia, você é escolhido para levar a palavra do Senhor. Não, a palavra de Deus diz, irmãos, que quando Jesus não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitos queriam apontar, deveriam até apontar Saulo, igual o apóstolo Paulo, mas, irmãos, Jesus com autoridade mudou a vida dele, resgatou ele, aleluia. Jesus escolheu ele, irmãos, escolheu ele. Por quê? Porque ele tinha em suas mãos uma autoridade terrena, e Jesus chamou ele, irmão, para mostrar que ele tem poder sobre qualquer um. Ele usa quem ele quer, ele faz o que ele quer, ele escolhe no momento que ele mais desejar, irmão. Ele escolheu, ele não adianta ninguém apontar, falar: esse era assassino, esse era perseguidor, não, mas esse é o que eu vou honrar agora, e ele vai defender o Evangelho, ele vai falar de mim. E você, com certeza, igreja do Senhor, aleluia, já deve ter ouvido a trajetória de Paulo. Lembrando você, irmãos, que todo discípulo, todo, louvado seja Deus, o herói da fé, todos os nomes citados aqui, não tinha o que nós temos hoje, irmãos, a Bíblia Sagrada. Que aqui, irmãos, é a bússola do crente, né? Nenhum deles tinha, irmãos. Era só através da presença do Espírito Santo. Aqui já é o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, o próprio Jesus, revelação do próprio Jesus, trazendo a orientação. E a gente vê aqui, irmãos, obediência de Saulo. Saulo, já falei, perseguidor, assassino, um homem mau, terrível diante do povo do Senhor, mas reconhecendo a autoridade de Jesus, irmãos. Jesus ainda diz, né? Olha que honra, ele ainda estava orando, ele estava jejuando, ele estava buscando a minha presença. Ele, irmãos, ele obedecia as maiores autoridades de Roma. Ele era um representante do Império Romano, até como perseguidor, mas agora ele cai em terra, como a palavra falou aqui, e caindo em terra. Então todo aquele, irmão, que não está em Jesus, que não reconhece Jesus como Salvador, do momento que aceita Ele, que recebe a presença dEle, que entende o chamado dEle, irmão, tem que se prostrar em terra. E ele se prostrou.
Ele, sendo autoridade, se prostrou, irmão. Esta palavra, quando fala aqui, ó, e caindo em terra, isso aqui não está em vão, não, irmãos, na palavra de Deus, não. Isso aqui é para mostrar o poder de Deus, irmãos. Não adianta o homem ser presidente dos Estados Unidos, ou presidente do Brasil. Não, irmãos, não tem autoridade maior do que o nosso Deus, do que o nosso Jesus. Quando Jesus chega e escolhe, cai em terra. Quando Jesus chega e fala assim, esse é meu vaso escolhido, ele se cai em terra. Mas aqui Jesus está levantando um projeto maravilhoso, irmãos, um projeto de salvação de vidas, salvação de almas, que nos alcança nos dias de hoje, aleluia, através da vida de Saulo, que agora chamado por Paulo, chamado de Paulo por Deus, por Jesus, aleluia. A obediência do discípulo a gente vê, né? No verso 17 ali, ó. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que o tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus, irmãos. Ananias chega aqui agora em Saulo e diz assim: Saulo, seja cheio das cartas romanas. Saulo, seja cheio aí das ordenanças dos principais de Roma. Não, irmãos, aleluias. Ele chega e fala: seja cheio do Espírito Santo. Aleluias. Irmãos, eu posso imaginar aqui que Saulo já estava cheio, irmão. Que Saulo já estava ali, ó, recebendo, adorando ao nome do Senhor, reconhecendo Jesus, irmãos, porque ele estava ali, ó, Jesus permitiu que ele ficasse cego, e Jesus permitiu que ele começasse a orar. Olha só, ele não tem a Bíblia que você tem hoje, que nós temos hoje, ele não tem um acesso aí, louvado seja Deus, a uma pregação que eu e você tem hoje, ele não tinha acesso nenhum, mas ele reconheceu, aleluia, que Jesus era a autoridade maior, que Jesus tinha, aleluia, a partir daquele dia mudado a sua vida, e tinha um novo caminho para ele trilhar, para ele fazer. E no verso 18 diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recobrou a vista, e levantando-se foi batizado. Meu Deus, irmãos, aleluia, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado, recebeu Jesus, aleluia, como o único e verdadeiro Salvador. E depois aí, com certeza, igreja, você conhece a trajetória dele, e nas próximas quartas-feiras a gente vai ver as trajetórias de Saulo. Quando Jesus dá um novo nome de Saulo para Paulo, a gente vai ver, irmãos, até no próximo verso aí, ó, tem como título: o perseguidor é perseguido. Ele se torna de perseguidor a ser perseguido. Por quê? Por declarar o Evangelho, por falar de Jesus, por falar do Senhor. A história de Saulo, irmãos, se transformando agora em novo homem para Jesus. Louvado seja Deus. Aqui lhe caíram as escamas dos olhos e recuperou a vista. Lhe caiu as escamas dos olhos. Irmãos, louvado seja Deus. Quantos ainda têm escamas? Quantos ainda, irmãos, não têm enxergado, não têm visto o verdadeiro Evangelho, a presença de Jesus, não têm tido temor, aleluias, diante dessa palavra, deste poder, não têm buscado, irmãos, não têm orado, não têm, louvado seja Deus, feito nenhum exercício, nenhum movimento diante da presença de Deus. Mas Jesus quer tirar as escamas. Jesus tem enviado o profeta, irmãos, como eu sempre falo para a igreja, para nos orientar, para nos alertar, para nos falar, a persistir, a avançar, aleluia, em nome dele, e fazer com que as escamas de nossos olhos caiam. Escamas, irmãos, muitas vezes colocadas em nossa visão de apontar alguém, de falar contra alguém. Escamas, irmãos, às vezes de falar contra a obra do Senhor. Escamas, irmãos, de querer culpar a nossa falha, o nosso erro, o nosso desânimo, ou algo que deu errado em nossa vida, culpar alguém. Escamas, irmãos, que nos afastam
Mas aqui, irmãos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, você está aqui, irmãos, com certeza as escamas dos nossos olhos espirituais já têm caído por terra, irmãos, e Deus quer nos batizar, Deus quer nos usar, Deus quer nos encher, Ele nos diz, você é vaso escolhido, você é escolhido para levar a mensagem de salvação, para declarar Jesus, irmãos, louvado seja Deus, aleluias. Você vai ver Saulo, nessa trajetória de estudos que vamos ter aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus assim permitindo, aleluias. Você vai ver, Saulo, ele era autoridade. Saulo, ele tinha, imagina aí, irmãos, situações financeiras boas, uma cama boa para dormir, tinha cuidados especiais, vamos dizer assim. Mas agora ele escolhendo a Cristo, ele se decidindo ouvir a voz de Jesus, depois desse encontro com o Salvador, ele vai passar, irmão, por cada sofrimento, por cada situação. Às vezes a gente aqui na terra fala assim, eu estou sofrendo, Jesus, eu estou padecendo. Irmãos, então você não conhece ainda a história de Paulo, você não conhece a trajetória de Saulo, até ser chamado para Paulo diante de Jesus. Que esse homem sofreu, irmãos. Esse homem sofreu, esse homem passou mesmo na moinha ali, foi esmagado por Jesus, foi ali, torcido, irmãos. Mas você vai ver até o fim aqui, até 2 Timóteo, até o último livro escrito por, a última epístola escrita por Paulo, até o livro de Hebreus, não falam declaradamente que foi escrito por Paulo, mas assim, não tem um autor consolidado, mas tudo leva a crer que foi Paulo também que foi o autor do livro de Hebreus. Mas você vai ver, irmãos, ele passando por cada situação, mas não negando a Cristo, mas sempre falando do Evangelho, falando de Jesus. Por quê? Jesus, irmãos, permitiu que as Escrituras feitas por Paulo, através da revelação do seu Santo Espírito, aleluia, passasse de geração em geração, de ano a ano, estivesse hoje para nós poder examinar essas Escrituras, para mostrar, irmãos, que um homem que honra a Deus consegue vencer, que um homem mesmo cheio de problemas, quando eu falo homem, irmãos, é homem e mulher, mesmo cheio de dificuldades, consegue vencer sim, consegue não negar a Jesus, consegue sim a persistir no Evangelho, a declarar a salvação através do nome de Jesus, aleluias, louvado seja Deus, aleluias, irmãos. A mensagem inicial que eu quero que fique gravada hoje, louvado seja Deus para a igreja, não para a TI, aleluias, é que Jesus quer te usar, Jesus te chama, pois você é vaso escolhido. Você é escolhido, jovem, criança, você é escolhido. Jesus, louvado seja Deus, quer te honrar. Jesus vai te levar a lugares altos, não é por sua força não, mas para a honra e glória do nome dele. Jesus quer te honrar, quer mostrar para muitos que te apontavam, para muitos que falavam que você era perseguidor, para muitos que até falavam que você não é vencedor. Jesus vai te levantar, irmãos, no meio dessa terra, aleluia. Já tem te levantado, aleluia, nesse bairro, para declarar a palavra dele, aleluia. E você também vai ser honrado, porque almas se renderão ao Senhor através da sua vida, através da sua oração. Milagres acontecerão, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Quem recebe essa palavra aí pode dar glória a Deus, ergue as mãos, adora ao Senhor, receba essa palavra, pois Jesus quer te usar como ele usou Ananias, com obediência, com cuidado. Jesus vai te revelar aí em sonhos, Jesus vai te revelar em visões, Jesus vai te mostrar nome, para você ir lá na autoridade do nome dele. Vai lá na rua direita, vai lá, vai falar pro Célio aqui, Célio, vai lá na rua direita e põe a mão na cabeça lá de um amiguinho lá, que as escamas vão cair, aleluia. É dessa forma, irmão, é para quem está clamando ao nome do Senhor. Às vezes o Célio vai até falar, eu estou dando exemplo do Célio, vai falar, mas sou eu mesmo.
você mesmo, vai lá, põe a mão lá que as escamas vão cair dos olhos daquela pessoa vai ver Jesus e vai vir para os caminhos do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero que temos um tempinho aqui, que você vai folheando sua Bíblia aí. Aí a gente passou por Atos. O próximo livro qual é? Romanos. Aleluias. Quem chegou já em Romanos aí? Amém? Diga aí, irmão, leia aí o título para mim que está escrito em cima aí. É o título mesmo aí que está escrito em Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Ótimo, irmão, isso mesmo, olha aí. Epístola, livro escrito por Paulo, né? Aí no verso 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Foi chamado, irmão, para apóstolo, para levar o nome do Senhor, separado para o Evangelho de Deus. Você vai ver agora nas epístolas escritas por Paulo, que a apresentação dele diante de cada povo, porque agora, irmãos, ele aqui, a partir do livro de Romanos, aqui ele já está com a mão no arado, aqui ele já está trabalhando para Jesus, irmãos. Ele já está sendo chamado, vai para cá, vai para lá, pega barco, é picado por cobra, ele é preso, é açoitado e vai daqui, cada hora ele tem uma trajetória, mas aqui ele já está sendo chamado de apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Você é separado, igreja. Você foi chamado por Deus agora. Você não é mais lá do mundo, não. Você agora foi separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. Para levantar a bandeira do Evangelho, para declarar Jesus. Aleluia. Vamos rapidinho, irmãos. Vai folheando aí. Vai folheando sua Bíblia aí. Glórias a Deus. Hoje é culto de ensinamento. É para você aprender. Louvado seja Deus para nós. Aprendemos sobre a palavra do Senhor. Aleluia. O próximo livro aí, irmãos, quem pode ler? Qual que é o próximo? É o segundo ou o primeiro? Glórias a Deus. Mais uma vez, primeira epístola de Paulo. Mais uma vez, no verso primeiro tem uma saudação, uma apresentação, que fala que é o prefácio da saudação e ação de graças. Apresenta novamente Paulo, chamado de apóstolo, a igreja de Corinto. Olha só, irmãos, aqui ele já está com a mão no arado, está levando a mensagem. Vai folheando a igreja. Qual que é o próximo aí? Segundo? Glórias a Deus, irmãos. E mais uma vez fala o que é a segunda? Mais uma vez. Vai lá, irmão, vamos lá que dá tempo ainda aí. Vai folheando aí. Louvado seja Deus. Qual que é o próximo aí, irmãos? Depois de 2 Coríntios. Glórias ao Senhor. E mais uma vez fala que o livro foi escrito por Pedro. Aleluia. Vocês estão atentos, igreja. Louvado seja Deus. E mais uma vez tem a apresentação. Vamos para frente, irmãos. Vamos para frente. Vai folheando aí. Louvado seja Deus. Vai aí, irmãos. Tirando essa página que está colada aí, em nome de Jesus, irmão. A partir de hoje você vai folhear essa Bíblia todo dia. Aleluia. Você vai ter interesse da palavra do Senhor. Eu quero falar aqui em nome de Jesus, irmão. Não tem página colada mais na sua Bíblia, não. Em nome de Jesus, irmãos. Você vai folheando aí, e Deus vai te usando através dessas escrituras. Saiba, você é vaso escolhido para ler, se alimentar da palavra. Depois de Gálatas, irmãos, chegamos na onde? Efésios, louvado seja Deus. Aqui ele está já sendo usado por Deus para trazer mensagem de exortação, de correção ao povo de Éfeso. Louvado seja Deus. Vai continuando aí, igreja. Estamos terminando, hein? Qual que é a próxima? Filipenses. Aí aqui já é o povo de Filipos, irmãos. Já tem a apresentação novamente de Paulo. Já fala, irmãos, daqueles que acompanhavam Paulo. Vai ter relatos aqui nas epístolas de Paulo de Marcos. A gente tem ali nos evangelhos de Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas. Tem um período aqui, que Marcos, irmãos, ele pega experiência com Paulo, ele pega fortalecimento, ele tem bagagem andando com Paulo. Louvado seja Deus. Aleluia. Filipenses. Qual é o próximo, irmãos? Aqui já é o povo de Colossos. Louvado seja Deus. Paulo trazendo advertências, Paulo mostrando sobre o trabalho diante da presença de Deus. Vai folheando aí, igreja. Vai folheando sua Bíblia aí. Louvado seja Deus. Qual
Tessalonicenses, louvado seja Deus. Aqui já é o povo, né, de Tessalônica, louvado seja Deus. Da mesma forma, irmãos, trazendo, louvado seja Deus, palavra de exortação diante de Deus, né? Esse capítulo 1 fala aqui, irmãos, sobre o sucesso do Evangelho em Tessalônica. Irmãos, quando a gente puder meditar nessa palavra, essa palavra aqui é maravilhosa, e a fidelidade daquela igreja, meu Deus, irmãos, que palavra! Depois, se você tiver curiosidade, leia, medite. Olha o título: o sucesso do Evangelho. Foi um lugar sucesso, irmãos. Eu estava esses dias, foi sábado, né, na cidade com a minha família. A gente estava ali, corre daqui, corre de lá. Acho que foi sábado mesmo. Aí tinha um rapaz que me chamou a atenção, né? Ele estava ali fazendo uma propaganda na loja e ele falava: sucesso! Sucesso! Eu falei: meu Deus, sucesso é a palavra do Senhor, né? Eu já falo com minha esposa, já queria estar ali, já ia pegar o microfone dele e falar: sucesso é com Jesus! Irmão, eu me seguro, porque a minha esposa que me segura tem vez até, né? Que se deixar, eu chego ali, eu já ia pegar o microfone do menino. Eu já ia pegar o microfone do menino, porque o menino estava correndo de um lado da rua, ali no centro da cidade. Eu falei: ele está falando sucesso. Eu falei, até falei pra minha esposa: gostei desse jargão dele aí, sucesso. Porque passava uma pessoa e falava: sucesso! Vem pra cá, sucesso! Eu falei: eita, agora, olha que palavra abençoada. E olha aqui, ó: o sucesso do Evangelho em Tessalônica, a fidelidade daquela igreja, irmão. Então quer dizer que foi coisa boa, que foi sucesso, que o povo aceitou a palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Vai passando aí, igreja, vai passando. Qual é o próximo? Não, daí tem a segunda epístola, né, de Tessalônica. Louvado Tessalonicenses. Isso. Próximo, irmãos. Daí, mas leia assim a primeira. Isso, louvado seja Deus. Irmãos, que palavra! Aqui vai se finalizando a trajetória de Paulo. Louvado seja Deus. Aqui vai se terminando a carreira, né, que ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira com fé. Sabe assim, ele sofreu, ele padeceu, mas ele terminou, irmão, vai terminando seus últimos dias, mas com fé em Cristo, permanecendo com Jesus. Depois tem a segunda epístola de quem, irmãos? Timóteo, louvado seja o nome de Jesus. Depois tem ainda ali, irmãos, qual é o outro livro? Tito. E a última aí? Filemão. Aleluia. E depois tem o livro de Hebreus, irmãos, que não tem assim concretizado o autor. Nós sabemos, o autor é o Espírito Santo, o autor é o nosso Jesus, mas não dá referência, né, a quem escreveu esse livro, mas é chamada também de epístola, e muitos estudiosos até da palavra do Senhor consideram que foi Paulo também o autor dessa epístola. Então assim, irmãos, brevemente, louvado seja Deus, uma palavra para cada um de nós. Saiba que você é vaso escolhido. Saiba, louvado seja Deus, que Paulo foi um servo fiel, irmão, foi usado por Deus. E tem muito, como eu falei, não adianta eu nomear quantas quarta-feiras, irmão, para nós estudar essas epístolas, para nós estudar sobre a trajetória de Paulo. Porque um ano é pouco, irmãos, para meditar nessa palavra. Porque é a palavra, irmão, para edificar a fé em Cristo, para nós nos colocarmos na posição e adorarmos mais e buscarmos mais a presença de Jesus. Hoje, né, louvado seja Deus, a irmã Dora, né, colocou, minha esposa, a gente estava comentando lá em casa, assim, que a irmã Dora colocou uma foto do pastor Joel, uma revistinha. Os irmãos viram isso aí? Né, irmã Dora? Uma revistinha do que ele estava na mão, irmãos? Revistinha do Placar, da Globo, o que era, irmãos? Olha lá, irmãos, da escola bíblica, da escola dominical. Louvado seja Deus. A hora que a minha esposa me mostrou aquela foto assim para mim, irmãos, eu me lembrei sempre, a gente que é assembleano, a gente foi criado nisso, escola bíblica. Com certeza o pastor João estava preparando algum estudo, né, irmão? Ali, com a revistinha, irmãos, ali estudando, meditando na palavra do Senhor. E nós, irmãos, a escola bíblica é para o crente assembleano, irmãos, não tem compromisso, é maior do que está na escola dominical, 9 horas da manhã, irmãos, meditando na palavra. Não sei se você conhece a história da escola bíblica. De onde que vem a escola bíblica? A escola bíblica, irmãos, foi trazida, louvado seja Deus, foi permitida por Deus numa época de guerra.
numa época de perseguição, numa época, acho que não sei se foi na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, irmãos, mas numa época de destruição. E o povo, louvado Deus, levantou homens de Deus para cuidar das crianças, irmãos. Trazia as crianças para aprender sobre o Evangelho de Jesus. Ali havia salvação de almas, salvação de vidas. E nós, irmãos, eu sou de uma época que quando eu era criança, meu pai me incentivava a ir à escola dominical. Independente, irmão, se a gente acorda todo dia cedo, se a gente vai trabalhar todo dia cedo, a nossa vida, o propósito do crente aqui na terra não tem outro, não é para dormir. Porque Jesus, eu sempre até falo em casa, se Jesus voltar e a pessoa ficar escolhendo dormir, irmão, até falo para o meu filho Tiago, que é mais velho, ficar escolhendo dormir, você vai ficar aí dormindo, Jesus vai buscar quem tiver acordado e vai levar, você vai continuar dormindo. Sabe, escola dominical, irmãos, é o local de aprendizado da palavra, é onde a gente estuda, irmãos, assuntos como esse. Eu até te pergunto, não é gostoso estudar a palavra de Deus, irmãos? Não é bom? Irmãos, é privilégio estudar a palavra do Senhor, irmãos. Não tem como nós não desejarmos estar estudando a palavra, a mensagem de Jesus, irmãos. A mensagem de Jesus é que nos traz vida, que nos fortalece, aleluia, para prosseguir, para avançar, para continuar, irmãos, para tomar posse do que Deus tem para nós. E saiba, Deus tem coisas maiores para cada um de nós, irmão. Deus tem muitas e muitas bênçãos, mas depende de nós, depende de cada um de nós, irmãos, estarmos desejando por essa palavra. Louvado seja Deus, aleluia. E olhemos, irmãos, nesse propósito de retornar com a escola dominical para TI, irmãos, de Deus levantar aqui, professores em nosso meio, sabe assim, irmãos desejosos da palavra. Você tem a liberdade de trazer um estudo, pegar e trazer, falar, pastor, eu quero trazer domingo, 9 horas da manhã, um estudo para as crianças, eu quero trazer um estudo para as irmãs. Você tem a liberdade de vir comentar, Deus quer te usar. Você não recebeu agora há pouco essa palavra, você é vaso escolhido. Deus quer te encher da presença dEle, do Espírito Santo dEle. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer te usar. Então, assim, irmãos, não é... Eu falo com um amigo meu lá, que ele é pastor lá em Jacareí. Eu falo assim, a casa de Deus é para ficar com as portas fechadas, irmão. Vai ficar 24 horas em movimento. É movimento com jovens, é movimento com as crianças, é movimento com as irmãs, é movimento com toda a igreja, irmãos. Irmãos, porque o mundo aí fora tá aí, o inimigo aí, com as mais doces balas aí, querendo oferecer para os nossos filhos aí, para a nossa família, e para a destruição. Agora, lugar de construção, lugar de vida, lugar de promessa é dentro da presença, dentro da casa de Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. Louvado seja Deus. Tudo ligado a Deus é através da oração. Então, olhe, clame a Jesus. Louvado seja Deus. É você mesmo que está aqui. Aleluia. Não é o outro não. Às vezes você pensa, mas faltou fulano. Não, é você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo a partir de hoje que Deus quer usar para ser canal de bênção aqui no Paraty do meio, irmãos. Louvado seja Deus. Coloquemos em pés. Aleluia. Sexta-feira, irmãos, tem culto de oração. Louvado seja Deus. Venha, convide vidas. Louvado seja Deus. Com certeza Deus já tem uma palavra especial para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem usado aí os profetas, irmãos, vasos da casa. E não vai ser diferente, irmãos. Toquei aqui nas sextas-feiras, já tenho recebido e sentido a presença de Jesus. Eu tenho, irmãos, saindo com bênção, saindo com a palavra, saindo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então venha sexta-feira, continuemos em oração. Louvado seja Deus. E nesta noite, irmãos, eu não posso terminar o culto, né? Você jovem que está aqui nesta noite, ouvindo essa palavra, você que está aqui pela primeira vez, que queira aceitar Jesus. Tem alguém que queira aceitar Jesus nessa noite, como seu único e verdadeiro Salvador? Que queira se prostrar diante do Salvador, Senhor Jesus, do Santo e Poderoso Jesus? Tem alguém, irmãos? Quer, Pedro? Ó, glória. Então se ajoelha aí, Pedro. Você quer aceitar Jesus, filho? Louvado seja Deus. Então ajoelha aí. Ajoelha aí que a igreja vai orar por você. Em nome de Jesus, filho. Ajoelha aí. Ajoelha, filho. Eita, glória. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Aleluia. Está como Pedro aqui, crianças, jovens. Vem aqui, crianças. Quem quer aceitar Jesus? Aleluia, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite, irmãos, de reconciliação também. Ó. O Pedro está aqui, ó, aceitando a Jesus. Nós devemos nos negar a todo dia a aceitar a Jesus todos os dias, irmãos. Tem alguém? Aleluias. Não tendo, ore por ele então, irmãos. Vamos orar pela vida do Pedro. Senhor Deus, Senhor Pai, te apresentamos, Pai, nesta noite, Pai, que honra e privilégio a vida do meu filho Pedro, Pai. Meu Deus eterno, que tem se ajoelhado aqui agora, Pai, e recebido o Senhor como único e verdadeiro Salvador. Continue, meu Deus, usando ele, Pai, continue abençoando a vida dele, Senhor. Continue, meu Deus, dando força para ele, Pai, na caminhada e saúde, gerando obediência ainda mais, Pai, para com seus pais, meu Deus, para com o Senhor, Pai, que eu creio, meu Deus, que a palavra que foi declarada sobre a igreja também está sobre a vida do meu filho Pedro, Pai, que ele, meu Deus, é vaso escolhido, que ele, meu Deus, também, papai, estará, meu Deus, levando a tua palavra, meu Deus, por onde ele passar, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a vida dele, Pai. Também abençoe, meu Deus, a vida da tua igreja, para os irmãos, Pai. Despeça cada um em paz, dando uma noite de vitória, uma noite, meu Deus, de paz, meu Deus, da tua presença. Meu Deus, que tenhamos, meu Deus, desejo ainda mais para com a tua palavra, de buscar a tua presença, Pai, de estar, meu Deus, ligados no trono da glória, ligados, Pai, naquele que tem nos sustentado, que é o Senhor, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Pai, abençoa a tua igreja. E nós dizemos: Amém. Amém, Jesus. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos. Todos dizemos: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Jesus é. Lindo. Aplauda ao Senhor, igreja. Jesus te ama.